Que bom que você está com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, boa noite a você, a sua família, as igrejas que estão nos acompanhando. Estamos no 4º dia de transmissões deste evento maravilhoso que tem nos abençoado tanto. Temos tido a oportunidade de aprender mais a respeito da importância do dom profético para a igreja remanescente, reafirmando nossas crenças fundamentais. Já falamos sobre santuários, sobre juízo investigativo e hoje vamos aprender mais sobre uma pergunta que é uma pergunta muito inquietante. Por que existe o sofrimento? Por que precisamos conviver com o mal? E nós vamos aprender mais sobre isso. Uma mensagem de Deus para você hoje. Então, não saia daí. Mas antes de a gente trazer essa mensagem especial, há mais novidades que a gente gostaria de compartilhar com você. O pastor Vinícius Mendes está junto comigo aqui no estúdio para falar sobre uma obra muito importante que está sendo lançada pela Casa Publicadora Brasileira. Pastor Vinícius, boa noite, muito bom ter você com a gente mais uma vez. Boa noite, Márcio, muito bom estar com você mais uma vez e também com os nossos amigos que nos acompanham nessa semana muito especial. A Casa Publicadora Brasileira é editora da Igreja Adventista no Brasil, chamada por Deus para municiar a igreja com materiais para que a gente conheça mais Jesus e a sua palavra e também materiais que possam alcançar outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, é uma bênção poder fazer parte desse ministério e poder oferecer para você o que há de melhor que a igreja tem produzido para alcançar o seu coração, abençoar a sua vida e abençoar também os nossos amigos. Você sabe que nós temos uma preocupação muito importante com a qualidade da pregação. E é por isso que a igreja tem se preocupado em produzir bons materiais que comentam as Escrituras. E eu quero falar rapidamente para você sobre o comentário bíblico Andrews, que nós já temos 2 volumes publicados aqui na Casa Publicadora. Lembrando que esse comentário terá 4 volumes e nós já publicamos um volume do Antigo Testamento e um volume do Novo Testamento. Então, em breve, nós teremos os 4 volumes prontos. E se você deseja adquirir esse material, você pode acessar cpb.com.br ou a CPB Store como no aplicativo do seu celular. E o recadinho especial de hoje é que se você quiser adquirir esse material com desconto, se você ficar até o fim da nossa programação, hoje você vai ter acesso a um cupom que vai permitir você acessar um desconto muito especial para adquirir ainda hoje, está valendo só para hoje esse desconto para adquirir o comentário bíblico Andrews. Eu quero aproveitar, Tonete, já nesse momento, também convidar os nossos amigos para uma palavra de oração, para a gente pedir a bênção de Deus para o nosso programa. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação profética, que ela continue falando ao nosso coração, em especial hoje que vamos tratar de um tema tão importante que é a questão do sofrimento. Nós sabemos que Tu és amor, Teu inimigo é a origem do mal e pedimos que Tu esclareça isso com muita verdade, com muita lucidez em nossa mente, para que nós compreendamos o Teu amor mais uma vez. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 E prosseguindo aqui com o nosso programa, há uma entrevista especial que nós preparamos para você. O pastor Vinícius conversou com um dos editores da Casa Publicadora Brasileira, que vai falar um pouco mais sobre uma novidade que a editora está lançando. Eu recebo aqui o pastor André Vasconcelos, editor aqui na Casa Publicadora Brasileira e editor responsável também pela edição desse lançamento tão especial que nós destacamos hoje nessa conversa, que é o comentário bíblico Andrews. Pastor André, seja muito bem-vindo e já de início, explica pra gente assim, o que é esse comentário, das linhas gerais, assim, para que o grande público conheça esse material. Bom, muito obrigado pelo convite, pastor Vinícius, é um privilégio poder estar aqui e poder falar um pouco sobre esse lançamento tão importante da Casa Publicadora Brasileira. É importante a gente saber que esse comentário, como o nome já diz, comentário bíblico Andrews, foi financiado, foi feito originalmente pela Universidade Adventista Andrews, nos Estados Unidos, e esse material foi publicado originalmente em 2 volumes, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Mas a Casa Publicadora, pensando no conforto visual, pensando no tamanho da fonte, nós decidimos, então, publicar esse material
em 4 volumes. Legal. E nós temos aqui 2 volumes em mãos, que os nossos amigos aqui podem vê-los. Nós temos o volume 1 e o volume 3. O volume 1 vai de Gênesis a Esther. Então o volume do Antigo Testamento foi dividido em 2. Ok. Um de Gênesis a Esther. O outro vai de Jó até o livro de Malaquias. E o volume 3 que nós temos aqui já vai de Mateus a Atos. E o 4 de Romanos até Apocalipse. Nós lançamos primeiramente o volume 1 do Antigo Testamento, e depois o volume 3 do Novo Testamento. Que é o primeiro do Novo Testamento. Okay. Então, um do Antigo e um do Novo. Legal. E os 2 livros restantes, os 2 comentários restantes, devem sair até maio do ano que vem. Que legal, que bênção isso. Muito boa essa sacada de a gente ter um representante do Antigo e do Novo Testamento já para oferecer, pelo menos representativamente, a Bíblia completa para as pessoas, né? E a capa deixa isso claro, porque a gente vê aqui, no volume do Antigo Testamento, em relevo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E no volume do Novo Testamento, nos 2 volumes do Novo Testamento, nós temos a letra Ômega. Ela parece uma ferradura aqui, é a letra Ômega maiúscula. A gente vê a última letra do alfabeto grego, ou seja, a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto grego. Então esse material foi bem pensado do ponto de vista da diagramação, um design moderno, né, bem minimalista, com uma fonte bem agradável. Os nossos amigos que nos acompanham podem ver aqui, ficou um material legível, um material com uma fonte bem agradável. Bem confortável para ler, bem confortável. Não ficou aquele texto empaçocado, tudo junto ali, ficou uma coisa mais arejada, uma coisa agradável para se ler. E uma das características desse material é justamente a concisão. Ele é um material sintético. Você pode perceber, inclusive, como nós estávamos folheando aqui, mostrando, que ele faz comentários por perícope, ou seja, por seção. Não é um comentário verso por verso. O que, obviamente, como nós temos o comentário bíblico adventista, que sim, comenta verso por verso, ainda que não mencione todos os versos, ele se propõe a ser um comentário verso por verso. Esse é um comentário já mais objetivo. Que ele pega aquelas seções que são divididas por subtítulos, exatamente, ou intertítulos ali na Bíblia. É o que a gente chama de perícope, né? Essa seção que forma uma unidade uma unidade coesa, digamos assim. Isso é interessante para o pregador, né? Porque em geral os sermões, né, eles são baseados nessas seções da Bíblia, nessas perícopes. Então ele pode pegar a Bíblia, ler ali e ter o comentário Andrews aqui comentando aquela sessão em que ele deseja pregar ou fazer uma explicação para alguém, né? Exatamente. Ele vai encontrar que tipo de informação nesse comentário? Ele vai encontrar dados históricos, arqueológicos, literários, discussões sobre a estrutura do texto, aplicações também, é um material que também tem aplicações. Esse é um aspecto muito importante para o pregador. E ali você também vai encontrar a teologia do texto. Então, é um material alinhado com a nossa cosmovisão. Porque existem muitos comentários bíblicos, e alguém pode perguntar qual a diferença de um comentário bíblico para o outro, né? Se todos estão partindo do mesmo ponto que a Bíblia. A diferença é justamente essa, né? Esse é um material preparado por autores adventistas, mais de aproximadamente 60 teólogos de todos os continentes, inclusive com representantes brasileiros, como os doutores Wilson Paroski, que comenta o Evangelho de João, e também o doutor Elias Brasil, que comenta o livro de Joel. Então nós temos, inclusive, comentaristas brasileiros aí. Que coisa bacana saber que os brasileiros estão contribuindo, né? E a gente tem a Bíblia de Estudo Andrews, que faz parte desse pacote amplo do comentário, né? A Bíblia de Estudo Andrews tem as notas. Naturalmente, por ser uma Bíblia de estudos, você não tem como ter todo o comentário. Então, aqueles que gostam da Bíblia Andrews, das suas notas, mas que queriam expandir um pouco mais, podem encontrar aqui no comentário. E além dos comentários, ele vai encontrar o que mais também? Ele vai encontrar ensaios, quadros, né, boxes, em que ele vai encontrar expansões de alguns temas que são importantes e relevantes para a nossa compreensão das Escrituras. Especialmente em livros como o Apocalipse, em Daniel, nós vamos encontrar ali informações preciosas, informações relevantes para a nossa interpretação. Eu vi aqui que tem a seção de artigos gerais, aí você está mencionando, exatamente, né? Por exemplo, aqui a esperança e o advento. Olha, já no primeiro comentário de Gênesis... Cada volume tem uma seção de artigos.
Ou seja, além de você ter o comentário das seções da Bíblia especificamente, para você entender o texto, você também tem a teologia que envolve o estudo da Bíblia da perspectiva adventista. Né? A gente também tem introduções às seções da Bíblia, por exemplo, uma introdução ao Pentateuco, uma introdução aos livros proféticos, aos livros de sabedoria. Temos uma introdução à literatura profética. Então nós encontramos esse tipo de material auxiliar também, que certamente vai contribuir para quem? Para o estudo dos nossos pastores, para os estudantes de teologia, para os líderes de igreja, especialmente para os anciãos e para todos aqueles que têm o interesse em se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Mas especialmente aqueles que procuram um conhecimento confiável e profundo da Bíblia para compartilhar no púlpito, como os nossos líderes, os nossos anciãos de igreja, eles vão encontrar aí uma fonte muito bacana, uma fonte muito interessante para que eles possam então articular e preparar as suas mensagens. Sem falar que numa estante fica muito bonito isso aqui, né? Você ter os 4 volumes, eu achei muito bonita a capa. Tem um detalhe muito legal, porque esses materiais, os 4 volumes vão ser vendidos em um box, o que vai deixar ainda mais bonito na prateleira. Então o leitor já pode ir comprando os seus volumes na medida que são lançados, porque já pode ter acesso a isso. Quando você completa aí os 4, você tem o direito a um box, a uma caixa para você colocar na sua estante. E também pode associar isso com a Bíblia Andrews, que vem mais para frente com uma nova edição aí vinculada com a nova Bíblia Almeida, né? É a nova Almeida atualizada, a NA. A NA, a nova Almeida atualizada, que é a versão que nós temos usado oficialmente como Igreja Adventista no Brasil. Exatamente. E alguns autores que são referência no meio adventista também estão comentando aí. Por exemplo, Richard Davidson, Jacques Ducan, o Martin Klingbeil, Gerald Klingbeil, Michael Hazel, o próprio editor desse material, que foi quem coordenou toda Ranko Stefanovic também aqui? Também, o irmão dele também, o Zdravko Stefanovic. Eu falava de quem coordenou, quem editou o material, que é o Ángel Manuel Rodrigues, também. Então nós temos Gerhard Fandel, no contexto sul-americano, também o Aécio Kairos, Merlin Alomia e outros tantos autores aí de expressão da nossa igreja. Isso significa que o leitor tem acesso a um material extremamente confiável do ponto de vista da teologia adventista. Você não está diante de, digamos assim, experimentos, coisas que podem ser ou não ser. A visão aqui é bem consolidada, né? Inclusive, a gente está na semana do Espírito de Profecia aqui, eu pergunto, você como editor, tem referências também aos escritos de Ellen White aqui? Os autores usam, inclusive, nas páginas iniciais você vai ver ali uma seção de abreviaturas dos livros de Ellen White que foram utilizados ao longo dos comentários daquele volume. Então, sim, os autores utilizam o texto de Ellen White e está em harmonia com o texto de Ellen White. Você acha então que realmente vale a pena adquirir esse material? Claro. E não exclui o comentário bíblico adventista, porque as propostas são diferentes. O comentário bíblico adventista, que é um material que a igreja produziu inicialmente, né, em inglês, há mais ou menos uns 70 anos, então é um material relevante, um material abrangente, que, como eu disse anteriormente, se propõe a comentar verso por verso, mas o comentário bíblico Andrews é um comentário com autores diferentes, adventistas, alinhados da mesma forma com a cosmovisão. Mais recente. É um comentário mais recente e a proposta dele é diferente. É para ser um material mais conciso, um material mais sintético. Então, você vai encontrar nos dois materiais propostas diferentes, mas que se complementam. E nos dois você vai ter uma fonte de informação. Se o comentário bíblico adventista era mais focado um pouco em aspectos históricos, talvez, nesse material, no comentário bíblico Andrews, você vai ver já uma preocupação um pouco mais com as estruturas também do texto, alguns aspectos literários e tal, que também demonstram um pouco da evolução da igreja no que se refere ao processo de interpretação, sem ignorar os aspectos históricos. Ele continua mantendo essa essência, né, especialmente no que se refere à interpretação profética, né, aquela abordagem historicista. Nós mantemos a mesma abordagem do comentário bíblico adventista, mas com nuances, com questões diferentes, que certamente vai enriquecer. Se você, os nossos talvez amigos que estão nos acompanhando, tem o comentário bíblico Andrews,
aliás, o comentário bíblico adventista, sabe que o comentário bíblico Andrews vai complementar a informação que você já tem. Muito legal. Pastor André, obrigado mesmo por sua participação, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando despertou bastante o interesse, o pessoal vai correr atrás para poder ter esse material, que é uma grande oportunidade, né? Porque quando a gente olha a qualidade do material, tanto do conteúdo quanto da impressão, da publicação, é algo para ser caro no mercado, e a gente vê o investimento da igreja para que isso chegue de forma muito acessível nas mãos dos nossos irmãos, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado Eu que agradeço o convite. pela sua presença, foi uma grande bênção. Chegou o momento de ouvirmos uma mensagem da Palavra de Deus. E o tema de hoje, como nós já antecipamos, é: por que existe o sofrimento? Nós vamos ter a oportunidade de entender um pouco melhor, não só a origem do mal, mas, sobretudo, como é que a história de pecado desse mundo vai terminar. E quem conversa conosco hoje, quem traz essa mensagem, é o pastor Adenilton Tavares, que é professor do nosso Seminário de Teologia da Faculdade Adventista da Bahia. Então, acompanhe. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. É um privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesta semana do Espírito de Profecia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à programação desta semana. O tema de hoje é um tema extremamente importante: por que existe o sofrimento? E para estudarmos esse tema, eu gostaria de começar convidando você para que façamos uma oração e peçamos a Deus a sua bênção para o estudo de sua palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós somos imensamente gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra neste momento. Ao entrarmos, ó Deus, ao estudarmos a Tua Palavra, nós estamos entrando em um terreno santo. Então nos ajude a estudarmos a Tua Palavra com temor e com tremor no coração. Que Tu tragas a mensagem do céu ao nosso coração neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para a nossa reflexão neste momento está em Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4. Eu gostaria de convidar você para que acompanhe a leitura. Apocalipse, capítulo 21, o verso 4, um texto muito conhecido de todos nós. Acredito que muitos de nós conhecemos esse texto de cor, nós memorizamos esse texto. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei se alguma vez você já parou para refletir a razão por que nós choramos neste mundo. Esse texto nos ajuda a entender algo fundamental em relação ao sofrimento. A Bíblia não é indiferente em relação ao sofrimento humano. Esse texto fala de morte, fala de luto, fala de pranto, fala de dor. Por que nós choramos? Nós choramos porque existe morte neste mundo. Nós choramos porque existe luto neste mundo. Nós choramos porque existe pranto, porque existe dor. Talvez, inclusive, neste momento eu esteja falando para alguém que está enfrentando um problema de dor na sua família, um problema de tristeza na sua família. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para você. Eu me lembro agora, por exemplo, das palavras de um autor americano muito conhecido, Philip Roth. Ele escreveu em seu livro Pastoral Americana algo muito interessante em relação ao sofrimento. Ele pergunta o seguinte: quem é que está preparado para o impossível que vai acontecer? Quem é que está preparado para a tragédia e para o absurdo do sofrimento? Ninguém. A tragédia do homem despreparado para a tragédia. Esta é a tragédia do homem comum. Essas palavras nos ajudam a entender que diante da dor e do sofrimento, às vezes nós não conseguimos compreender o que está acontecendo. Imagina quando Adão e Eva caíram em pecado e quando eles começaram a perceber que o sofrimento estava tomando conta deste mundo. Eles não estavam preparados para a dor e para o sofrimento que eles iriam enfrentar. E sabem por que é assim? É porque, na verdade, nós não fomos preparados para sofrer. Nós não fomos criados para sofrer. Mas o fato é que existe dor e sofrimento neste mundo. Isso nos traz algo à nossa reflexão. Se Deus é sábio, poderoso e amoroso, por que nós sofremos? Se Deus é sábio, poderoso e amoroso, o que Ele está fazendo para acabar com o problema do sofrimento no mundo? Nós vamos estudar essas duas coisas neste momento. Eu gostaria de começar refletindo sobre por que existe
sofrimento no mundo. E eu quero chamar a sua atenção para algo fundamental que está acontecendo aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Na verdade, os versos iniciais do capítulo 21 de Apocalipse. Eu não sei se você já parou para analisar quantos capítulos existem na Bíblia. Somente por curiosidade, a Bíblia contém 1189 capítulos. E sabem de uma coisa? Desses 1189 capítulos, nós encontramos apenas 4 capítulos onde nós encontramos a descrição de um mundo perfeito. Isso não é interessante? Isso não é curioso? Nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Apocalipse 21 e 22, e nesses 4 capítulos da Bíblia nós encontramos a descrição de um mundo perfeito. E a pergunta que nos vem à mente é a seguinte: o que foi que aconteceu do capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis que muda toda a trajetória da humanidade? Lembrem-se, Gênesis 1 e 2, um mundo perfeito. Deus cria esse mundo e tudo funciona perfeitamente. Em Gênesis 1 e 2 não existe morte. Em Gênesis 1 e 2 não existe luto. Em Gênesis 1 e 2 não existe dor. Em Gênesis 1 e 2 não existe pranto. E por essa razão, em Gênesis 1 e 2 não existe lágrima. Aqui em Apocalipse 21, nós encontramos basicamente as mesmas coisas que nós encontramos em Gênesis 1 e 2. É claro que lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, o texto não está falando que não existe morte, luto, pranto ou dor naquele mundo de Gênesis 1 e 2. Mas nós sabemos que essas coisas não existem. E quando nós chegamos a Apocalipse, capítulo 21, então o texto declara de maneira categórica: não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque nós choramos, porque existe lágrima, é porque existe morte, luto, pranto e dor neste mundo. Esse texto também aponta para o fato de que existe lágrima que somente Deus é capaz de enxugar. E por isso o texto está dizendo: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas voltando ao assunto de Gênesis, lembre-se, em Gênesis 1 e 2 nós encontramos um mundo perfeito. O que acontece no capítulo 3 que muda completamente a trajetória da narrativa bíblica? Lembre-se do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, a palavra de Deus está contando a história do pecado no mundo, a história da dor neste mundo, a história do sofrimento neste mundo. E eu gostaria de convidar você para que rapidamente comigo venha até o capítulo 3 de Gênesis, para que a gente perceba aqui algo especial, algo interessante que está acontecendo aqui no capítulo 3, no versículo 1 de Gênesis. O texto diz assim: mas a serpente. Eu nem preciso continuar a leitura. Lembre-se, em Gênesis 1 e 2 nós encontramos um mundo perfeito. Deus criou este mundo sem dor. Deus criou este mundo sem morte. Deus criou este mundo sem pranto. Deus criou este mundo sem luto. As primeiras palavras do capítulo 3 de Gênesis nos ajudam a entender por que existe dor e sofrimento no mundo. As primeiras palavras de Gênesis 3 são as seguintes: mas a serpente. As palavras aqui de Gênesis 3:1, conforme o texto original da Bíblia, elas poderiam ser traduzidas da seguinte forma: e a serpente. Mas eu estou lendo aqui a Almeida Revista e Atualizada, e acertadamente o texto foi traduzido mas a serpente. Você já parou alguma vez para pensar no significado da palavra mas, ou da palavra porém, contudo, todavia, entretanto? Quando você diz algo positivo e você coloca a palavra mas para introduzir o que vem depois será negativo. É como se o texto quisesse dizer o seguinte: tudo estava bom, tudo estava perfeito. A propósito, essa frase é repetida constantemente em Gênesis 1 e 2. Deus viu que tudo era bom, tudo estava bom, tudo estava perfeito, mas a serpente. Quando a serpente entra em cena, ela entra para matar e para destruir. Quando a serpente entra em cena para trazer dor e sofrimento. O texto de Gênesis capítulo 3, logo no início da Bíblia, a Bíblia nos ajuda a entender por que existe dor e sofrimento no mundo. É porque o pecado entrou na história da humanidade. Deus não nos criou para passarmos pelo drama da morte. Deus não nos criou para passarmos pelo drama da dor
e do sofrimento. Mas quando nós chegamos a Gênesis 3, as primeiras palavras de Gênesis 3 nos ajudam a entender que existe dor e sofrimento no mundo, porque houve um ser que, usando de sua liberdade de escolha, esse ser preferiu quebrantar a lei de Deus. Tudo estava indo bem, mas a serpente entrou em cena. E quando a serpente entra em cena, ela entra para matar e para destruir. Ela entra para trazer dor e sofrimento. A Bíblia não é indiferente ao sofrimento humano. Na verdade, nós encontramos inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a dor e o sofrimento humanos. Na verdade, eu poderia citar diversos textos, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que traz muito consolo ao meu coração. É o texto que está no livro de Salmos, Salmo 46. E eu acredito que todos nós conhecemos esse texto de memória, Salmo 46. Eu não vou ler a passagem completa, vou ler apenas os versículos iniciais, os versículos 1 a 3. Olha só que coisa interessante, o texto nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O texto admite o fato de que nós passamos por tribulações neste mundo. E você se lembra que Jesus mesmo disse: neste mundo passareis por aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter coragem. Eu venci o mundo. E aqui no Salmo 46, o texto está dizendo que Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. E diz mais, ele diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Pare para pensar comigo um instante. Que coisa parece ser mais segura do que um monte? Que coisa parece trazer mais a ideia de segurança do que a ideia de um monte que não treme, um monte que não se abala? Mas esse texto está falando aqui que às vezes os montes podem tremer. E tem mais. Veja só que coisa interessante, no verso 2, o texto diz assim: e os montes se abalem no seio dos mares. O que acontece se os montes se abalam no seio dos mares? Um tsunami, um maremoto. O texto está tentando mostrar para mim e para você que neste mundo, mesmo aquelas coisas que nós achamos que nunca vão tremer, elas podem tremer, elas podem sacudir. E o que você faz quando as coisas tremem? O que você faz quando você sente o chão debaixo dos seus pés tremendo? O que você faz quando aquela vida que você levava não existe mais? O que você faz quando aquela pessoa que você amava não está mais por perto? O que você faz quando você perde o emprego? O que você faz quando seu filho vem a você e diz assim: pai, eu estou com fome? E você olha para o armário e você não vê nada, absolutamente nada, para dar para o seu filho. O que você faz quando você vai ao médico e o médico dá o triste diagnóstico de que sua perspectiva de vida, de que sua expectativa de vida foi drasticamente reduzida? O que a gente faz quando a gente sofre? O que a gente faz? O texto admite que nós sofremos neste mundo, mas o texto também mostra que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Lembre-se, Gênesis 1 e 2, um mundo perfeito. E nós encontramos então em Gênesis 3 a introdução da história do pecado no mundo. Por que nós sofremos neste mundo? Nós sofremos porque existe pecado no mundo. A história do pecado é tão dramática, a história do pecado é tão trágica, que a Bíblia precisa levar 1185 capítulos de seus 1189 capítulos para falar sobre a história do pecado. Você consegue perceber do que nós estamos falando aqui? Você consegue perceber que existe dor e sofrimento no mundo porque existe pecado no mundo? Você consegue perceber que Deus não é o responsável pela dor e sofrimento que existem no mundo? Você consegue perceber que Deus criou um ser livre e, usando de sua liberdade, Ele tomou a escolha, Ele fez a escolha de não ser obediente a Deus, de quebrantar a lei de Deus? A Bíblia tem muito a falar sobre o sofrimento. E talvez nesse momento você esteja se lembrando de um personagem do qual nós sempre nos lembramos quando nós falamos do problema do sofrimento. Sabe quem é? Consegue se lembrar de quem nós estamos falando? É ele mesmo. Nós estamos falando de Jó.
Eu gostaria de convidar você para que rapidamente venha comigo ao livro de Jó, porque o livro de Jó nos traz lições preciosas sobre a questão do sofrimento humano e o que nós fazemos quando nós sofremos. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 13 a 19. E aqui a Bíblia conta apresenta o relato de quando Jó perdeu absolutamente tudo. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 13, o texto diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E aí o verso 14 diz assim, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer esta nova. O texto continua mostrando no verso 16, Jó perdeu ovelhas, perdeu servos. No verso 17, ele perdeu também camelos. No verso 18, menciona os filhos e filhas de Jó. E o verso 19 diz que a pessoa que estava trazendo a notícia, vejam o que o texto diz: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, todos eles. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quanta dor, quanto sofrimento Jó enfrentou. Mais uma vez eu preciso dizer, a Bíblia não é indiferente à dor e ao sofrimento que existem neste mundo. E sabe o que nós fazemos quando nós sofremos? Eu acredito que muitas vezes nós fazemos aquilo que Jó fez. Nós fazemos perguntas para Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas perguntas que Jó apresentou para Deus. Capítulo 3, não feche sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Capítulo 3 e os versos 11 e 12. Vejam as perguntas que Jó dirige a Deus. Ele diz assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Aí você avança um pouquinho ao verso 20 e Jó continua fazendo basicamente as mesmas perguntas. Veja, o verso 20 ele diz: por que se concede luz ao miserável? Verso 23, não feche sua Bíblia. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? O verso 24, porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Não é essa a pergunta que nós fazemos às vezes quando nós sofremos? Nós queremos entender por que tanta dor e sofrimento neste mundo. Aliás, o nosso tema, o tema de hoje é: por que existe sofrimento? E a essa altura nós já entendemos que existe dor e sofrimento no mundo porque Deus deu liberdade para nós, porque Deus nos criou com livre-arbítrio e existe um ser que usou da sua liberdade para quebrantar a lei de Deus. Isso é algo que nos chama muito a atenção. Por que, Senhor? É a pergunta que Jó está fazendo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, eu gostaria de convidar você a fazer um outro tipo de pergunta. É claro, quando nós sofremos, nós podemos perguntar para Deus: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Mas existe outro tipo de pergunta que nós podemos apresentar para Deus. Eu gostaria de convidar você para que volte comigo ao livro de Apocalipse, capítulo 6, e os versos 10 e 11. Apocalipse, capítulo 6, versos 10 e 11. E note o que está acontecendo aqui. Nós estamos lendo um texto que está no contexto do 5º selo, mas nós temos aqui um clamor que é apresentado a Deus. Capítulo 6 de Apocalipse, versos 10 e 11, o texto diz assim, você pode acompanhar. Clamaram em grande voz, dizendo, note a pergunta: até quando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Verso 11 diz assim: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Você se lembra das perguntas que Jó fez para Deus? Senhor, por quê? Por quê? E por quê? Quando nós sofremos, às vezes é essa pergunta que nós fazemos. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que o meu pai morreu?
Senhor, porque eu perdi o meu filho. Senhor, porque eu recebi esse diagnóstico tão terrível. Senhor, porque eu perdi o emprego. Senhor, porque eu não consigo o emprego. Nós fazemos essas perguntas para Deus quando nós sofremos. E eu gostaria de dizer para você que essas perguntas são perguntas humanas. E porque elas são perguntas humanas, são perguntas legítimas e válidas. Mas eu queria chamar a sua atenção e eu queria convidar você para que você faça outro tipo de pergunta para Deus. É a pergunta: até quando, Senhor? E sabem por que essa pergunta é importante? Sabem por que essa pergunta é a pergunta que nós precisamos fazer para Deus? É porque para a pergunta do tipo por que não há uma resposta. Nós fazemos perguntas para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas nós não temos todas as respostas neste mundo. Quando Jesus voltar, nós teremos todas as respostas. Mas quando nós perguntamos para Deus, Senhor, até quando? Essa é uma pergunta cheia de segurança. Essa é uma pergunta cheia de esperança. Sabem por quê? Porque quando nós dizemos para Deus, Senhor, até quando? Isso revela a nossa esperança de que um dia a dor e o sofrimento que existem no mundo terão um fim. Por que existe sofrimento no mundo? É porque Deus criou a todos nós com liberdade de escolha. E as pessoas são livres para fazer a vontade de Deus, as pessoas são livres para rejeitar a vontade de Deus. E todas as vezes que alguém rejeita a vontade de Deus, isso pode trazer dor e sofrimento. É claro, mas isso não significa que todas as pessoas que sofrem necessariamente porque elas tomaram más decisões. Nós sofremos simplesmente porque este mundo é um mundo de dor e um mundo de sofrimento. Mas a grande pergunta, além da pergunta inicial, por que existe sofrimento, a grande pergunta, e a outra pergunta para a qual nós nos dirigimos nesse momento, é a seguinte: o que Deus está fazendo para terminar, para dar um fim ao sofrimento que existe no mundo? Antes de nós entrarmos alguns minutos nessa pergunta, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus não é o responsável pelo sofrimento no mundo. Você se lembra muito bem daquele texto que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28 e os versos 13 e 15. Se você puder acompanhar a leitura, eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Vejam o verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. De quem o texto está falando? O texto está falando daquela serpente de Gênesis 3, capítulo 1. Um ser que foi criado perfeito. O texto diz: tu eras querubim da guarda. O verso 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos. Deus não é o responsável pela dor e sofrimento que existem no mundo. Deus criou as suas criaturas, Deus criou seres livres, inclusive livres para rejeitarem a sua lei e rejeitarem fazer a sua vontade. Um outro texto que você se lembra muito bem está lá em Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Vejam o que o texto diz aqui, falando sobre a queda de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O verso 14 diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De quem o texto está falando? O texto está falando daquela serpente lá de Gênesis capítulo 3, verso 1. Deus criou um ser livre, inclusive livre para rejeitar fazer a sua vontade. Porque um dia Lúcifer decidiu não seguir a vontade de Deus. Porque um dia ele decidiu não atender à voz de Deus, quebrantar a lei de Deus. É por essa razão que existe dor e sofrimento no mundo. Mas o que Deus está fazendo para pôr um fim à dor e ao sofrimento que existe no mundo? Existe muita coisa que eu poderia falar, muitos textos que eu poderia utilizar para apresentar uma resposta a essa questão. Mas eu gostaria de convidar você para analisar dois textos da Bíblia. O primeiro está no Salmo 22, livro de Salmos, o Salmo 22 e o verso 1. Salmo 22, verso 1, um texto muito conhecido de todos nós. Davi escreveu este salmo e ele está dizendo assim: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras são refletidas, ou melhor, são repetidas por Jesus quando Jesus estava na cruz, entregando a sua vida por amor a mim e a você. Essas palavras estão lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Note o que Jesus diz aqui quando estava ali na cruz. Mateus 27, verso 46, o texto diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está repetindo as palavras de Davi. E talvez você esteja se perguntando neste momento, por que foi tão importante que Jesus repetisse as palavras de Davi? E eu vou tentar explicar em poucas palavras. É porque Jesus estava assumindo sobre os seus ombros toda a dor e o sofrimento que existem neste mundo. Jesus carregou sobre si toda a dor e o sofrimento que existem no mundo. Na verdade, o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 18, a Bíblia nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali. Hebreus, capítulo 2, verso 18, diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus absorveu sobre os seus ombros toda a dor e o sofrimento que existem no mundo. Você se lembra de Gênesis, capítulo 3, verso 1? O texto diz lá: mas a serpente. Tudo estava indo bem, mas a serpente entrou em cena. Eu gostaria de convidar você para que acompanhe comigo um texto que nos faz lembrar o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, verso 1. Esse texto é o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 5. Gênesis 1 e 2 mostram que tudo estava perfeito. Gênesis 3 mostra que a serpente entrou em cena e mudou radicalmente a história da humanidade. Mas Efésios capítulo 2, versos 1 a 5 nos mostra o caminho inverso. O verso 1 diz assim: ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que o texto está tentando dizer aqui? Vejam, tudo estava perfeito em Gênesis 1 e 2, mas a serpente entra em cena. Efésios capítulo 2 está mostrando que tudo estava indo mal. E aí nós lemos o verso 4 que diz assim, do capítulo 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tudo estava indo bem em Gênesis 1 e 2, mas a serpente entrou em cena em Gênesis 3. Tudo estava indo mal depois que o pecado entrou no mundo, mas Deus entrou em cena para resolver o problema da dor e do pecado que existem no mundo. O que Jesus está fazendo? O que Deus fez em Cristo e o que Ele está fazendo para acabar com a dor e o sofrimento que existem no mundo? João capítulo 14, versos 1 a 3, você se lembra daquelas palavras: não se turbe o vosso coração. Queria dizer em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O que Deus está fazendo para resolver com o problema da dor e do pecado que existem no mundo? Ele enviou o seu Filho a este mundo. Mas para completar essa obra, Jesus vai voltar outra vez. Jesus prometeu que viria outra vez. Ele prometeu que iria preparar um lugar. E Ele já preparou esse lugar. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 16, vejam só que coisa interessante. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade já está preparada. Eu estou caminhando para o final
dessa nossa mensagem, da mensagem de hoje. Você se lembra aquele texto que eu mencionei no início? Quem é que está preparado para a tragédia e o absurdo do sofrimento? Philip Roth disse: ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Deus estava preparado para a tragédia e para o absurdo do sofrimento. Ele enviou o seu Filho, ele tinha um plano de salvação, ele tinha um plano de redenção. Jesus veio, retornou ao céu e ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Você se lembra daquele hino que diz assim: há um país nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado ao povo resgatado, lá não teremos lutas, nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei, dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Eu quero finalizar a mensagem de hoje contando para você a história de um casal de missionários que estava retornando da África após muitos anos no campo missionário. Eles compraram uma passagem da África para Nova York em uma embarcação, em um navio, onde também estava retornando para os Estados Unidos o presidente americano Roosevelt. Isso aconteceu na década de 1900. Eles estavam ali naquele navio e algo chamou a atenção daquele casal. Havia muita atenção voltada para o presidente Roosevelt. Havia muitas pessoas tentando se aproximar dele, para conversar com ele, para passar algum tempo com ele. As pessoas estavam ali tentando se aproximar de Roosevelt como se estivessem ali tietando o presidente Roosevelt. E aquele casal estava ali retornando para os Estados Unidos depois de muitos anos de trabalho na África, e o missionário parou para refletir um pouco sobre isso e disse para sua esposa: querida, tem alguma coisa errada aqui. Nós gastamos a nossa vida no campo missionário. Nós gastamos muitos anos trabalhando para Deus ali no campo missionário. Mas ninguém está prestando atenção em nós. Todas as atenções estão voltadas para o presidente Roosevelt. E depois, algum tempo depois, quando o navio atraca em Nova York, chama a atenção daquele casal o fato de que havia uma fanfarra esperando o famoso presidente Roosevelt. Ali estava o prefeito da cidade, pessoas ali aguardando para homenagearem o presidente que estava voltando de uma viagem de caça na África. E mais uma vez aquele missionário pensou o seguinte: tem alguma coisa que não está correta. Deus não está sendo justo conosco. Eles procuram um pequeno apartamento ali na cidade para se acomodarem e uma certa noite aquele homem não consegue dormir. Ele está incomodado com o fato de que aparentemente ninguém estava prestando atenção, ninguém estava dando atenção para o que eles haviam feito, o trabalho que eles prestaram para Deus na África. Naquela noite, quando ele foi se deitar para dormir, a sua esposa disse: querido, você precisa falar com Deus, você precisa contar para Deus tudo o que está no seu coração. E aquele homem vai orar. E algum tempo depois da oração, ele retorna para sua esposa feliz e ela pergunta para ele o que foi que aconteceu. E ele compartilha com ela o seguinte: ele disse que enquanto estava orando, ele sentiu em seu coração que Deus estava falando com ele. E Deus estava tentando dizer para ele o seguinte: filho, você está preocupado com o fato de que o presidente americano foi recebido por uma grande fanfarra, pessoas estavam ali para saudá-lo e não havia ninguém para saudar você. Filho, eu quero dizer uma coisa importante para você. Você ainda não chegou em casa. E aquele homem entendeu que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós poderemos passar por dor e sofrimento, mas quando nós chegarmos finalmente ao nosso lar, ao lar eterno, se cumprirão então as palavras que estão em Apocalipse 21, verso 4. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos finalizando. Mas eu gostaria de lembrar para você as palavras com as quais Ellen White termina o livro O Grande Conflito. Últimas palavras, último parágrafo, ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Enquanto esse dia não chega, eu convido você
a confiar na segura palavra profética. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo neste momento, entregando a Deus a nossa vida e reafirmando diante de Deus o nosso compromisso de confiarmos na segura palavra profética, a palavra inspirada, a palavra de Deus, a Bíblia, e também o dom profético que Ele deixou para a sua igreja no tempo do fim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estudamos a Tua palavra neste dia. Nós estudamos a Tua palavra neste momento. E a Tua palavra trouxe conforto e segurança ao nosso coração. A Tua palavra nos garante que um dia toda dor e o sofrimento que existem no mundo terão um fim. O Senhor está trabalhando por isso. O Senhor está trabalhando para que tudo isso aconteça. O Senhor está trabalhando para nos dar um mundo melhor. E em breve Jesus virá para nos tirar deste mundo e nos levar para a Cidade Santa, para o lar que Ele tem preparado para cada um de nós. A nossa oração neste momento é que nenhuma pessoa que está nos acompanhando perca esta grande reunião, mas que todos nós estejamos de braços abertos para receber o nosso Salvador quando Ele retornar em glória. Nós nos entregamos ao Senhor, nós reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que mensagem poderosa, pastor Vinícius. A gente saber que um dia o mal vai deixar de existir, que a história do mundo de pecado vai acabar e que o pecado, o mal nunca mais vai voltar, isso conforta a nossa vida, né? É verdade. A gente já aproveita e agradece também a presença do pastor Adenilton conosco, agradecendo essa mensagem tão especial, meu amigo. É bom receber você aqui. A gente vai repercutir um pouquinho juntos aqui essa mensagem, os desdobramentos dela e alguns pontos que são importantes serem destacados. Adenilton, uma pergunta especial porque esse tema do sofrimento, ele alcança todas as pessoas. Em algum momento da vida, a gente vai experimentar, lamentavelmente, o que significa sofrer. Quando a gente estiver passando pelo sofrimento, o que a gente precisa fazer? Dá uma orientação de acordo com a Bíblia e a sua compreensão da palavra de Deus sobre isso. Ok, em primeiro lugar, gostaria de dizer que para mim é uma alegria muito grande, né, estar participando aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Vinícius, pastor Márcio. E você falou muito bem, assim, na verdade, todos nós, em maior ou menor grau, nós sofremos. Todos nós, não é? Afinal de contas, nós estamos em um mundo de sofrimento. E a grande questão, de fato, é o que fazer, né, quando nós sofremos. Eu acredito assim, que a resposta para isso é muito simples, mas o fato de ser simples não significa que seja fácil, porque nem tudo que é simples é fácil. A resposta é simples, nós precisamos confiar no poder de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando parece que Ele não está no controle. Quando eu penso nessas coisas, por exemplo, eu gosto de me lembrar de um texto que está lá no livro do profeta Isaías. Eu gostaria de ler rapidamente o capítulo 50, verso 10, e o texto está falando sobre o servo sofredor. Olha só que coisa interessante a gente encontra aqui. O texto diz assim, ó: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. A Almeida Corrigida e Fiel apresenta esse texto de uma forma levemente diferente que nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo aqui. A Almeida Corrigida e Fiel diz assim, né, aqui no texto: quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor seu Deus. Então, todos nós, em maior ou menor grau, nós sofremos. E o que nós fazemos diante do sofrimento? A gente precisa confiar que Deus está com a nossa vida nas mãos dele. Eu me lembro, por exemplo, de uma fala do William Barclay. Ele comentou o seguinte, ele disse que a fé é não apenas a capacidade de suportar algo difícil, mas de transformar algo difícil em algo glorioso. Eu acho linda essa citação, belíssima. E eu gosto de dizer o seguinte, às vezes quando eu estou conversando com as pessoas sobre a questão do sofrimento, sobre a questão da fé, eu gosto de dizer o seguinte: a fé, quando ela não consegue ver a mão de Deus, ela confia no coração de Deus. Então, o que a gente precisa fazer quando nós sofremos, nós precisamos confiar
que apesar das aparências, às vezes, mesmo parecendo que Deus não está no controle, Ele está conduzindo a nossa vida. Eu acho que nenhuma outra coisa é capaz de nos sustentar no momento de sofrimento. Apenas a nossa confiança de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Muito bom. E eu queria reforçar justamente esse ponto, pastor Adenilton, a fé, o papel da fé. Né? Você comentou, explanou muito bem a respeito da importância da fé. E a pergunta que eu queria lançar aqui para a gente comentar um pouquinho mais a respeito é como desenvolver uma fé que nos ajude, de fato, a atravessar as tempestades, as tormentas que em um momento ou outro da vida nos alcançam, impactam a gente. Ok. Veja, essa é uma pergunta muito boa e quando a gente pergunta o que fazer para aumentar a nossa fé, eu acho que essa é uma pergunta muito legítima. É uma pergunta, eu acredito que todo cristão precisa fazer essa pergunta. Senhor, o que eu devo fazer para aumentar a minha fé? E a Bíblia tem uma resposta muito simples para essa pergunta. A Bíblia mostra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós ouvimos falar sobre aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, aquilo que Deus fez na vida dos grandes heróis da fé do passado, isso aumenta muito a nossa fé. A gente pode pensar nesse tema da seguinte forma: a gente se lembra, todo mundo conhece a história de quando Jairo foi até Jesus e pediu para Jesus curar a sua filha. A Bíblia mostra que Jesus foi caminhando com Jairo e enquanto Jairo estava caminhando com Jesus, acontece um episódio muito interessante. Aparece aquela mulher com um fluxo de sangue e Jairo testemunha Jesus curando aquela mulher. Então Jairo viu a fé de outra pessoa entrando em ação. E quando nós estudamos a Bíblia, é exatamente isso que acontece. A gente está vendo a fé de outras pessoas entrando em ação. E é por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma segunda coisa muito importante para a qual eu chamaria a atenção é o fato de que nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé, às vezes eu gosto de pensar na fé como se ela fosse um músculo. O que a gente faz quando a gente quer que o nosso músculo cresça, que o nosso músculo ou os nossos músculos se fortaleçam? A gente exercita. E com a fé é a mesma coisa. Eu diria que a gente precisa exercitar a fé que a gente tem. Inclusive tem um texto muito interessante de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, que ela diz exatamente isso. Aí ela diz que a gente deve exercitar a nossa fé e à medida que a gente exercita a nossa fé se fortalece. Então a gente precisa exercitar a nossa fé. E outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer é o fato de que nós precisamos olhar para Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, a Galeria da Fé, ou a história dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, a gente observa que todos eles apresentaram fé, todos eles demonstraram sua fé, mas é curioso que quando a gente vai para o capítulo 12 de Hebreus, o texto diz assim: olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Então o texto está dizendo, você não deve olhar, não é para Abraão, não é para Moisés, embora todos eles tenham feito coisas assim espetaculares. Nós precisamos olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E eu gosto de pensar o seguinte: se a gente, por exemplo, a gente quer aprender sobre matemática, quem a gente vai procurar? Um mestre em matemática. Se a gente quer, por exemplo, aprender a jogar basquete, quem a gente deveria procurar? O Michael Jordan, né, que foi um grande jogador de basquete. Se eu quero aprender sobre biologia, eu devo procurar um mestre de biologia. Mas se eu quero aprender a ter fé, eu devo olhar para aquele que é o autor e consumador da fé. A gente precisa olhar para Cristo. Ninguém demonstrou mais fé do que Cristo. Eu acredito que é com Ele que nós podemos aprender a desenvolver a nossa fé. Excelente, excelente, amigo. Fala um pouquinho sobre o propósito do sofrimento, né? Para que a gente sofre, né? Por que a causa e para quê? É correto pensar, e algumas pessoas têm essa concepção de que todo sofrimento ele existe para refinar a nossa fé? É correto dizer isso? Muito interessante isso aí, né? Veja só, quando a gente sofre, geralmente a gente pergunta a Deus por que isso está acontecendo. Ou talvez a gente pode perguntar, Senhor, para que isso está acontecendo?
Quando a gente pergunta por quê, a gente quer saber a causa do sofrimento. Quando a gente pergunta para quê, a gente quer saber o propósito do sofrimento. O fato é que essas respostas nem sempre nos chegam. Nem sempre a gente fica sabendo por que a gente está sofrendo ou para que a gente está sofrendo. Mas existe algo muito misterioso, muito interessante em relação ao sofrimento. Quando a gente sofre, parece que isso nos ajuda a desenvolver uma empatia que não seria possível sem passar por situações difíceis na vida. Isso aconteceu na própria vida de Jesus. O livro de Hebreus mostra que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. E alguém pode perguntar o seguinte: como assim Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento? Jesus era uma pessoa perfeita. Jesus já veio a este mundo como uma pessoa perfeita, um ser perfeito. Como é que ele pôde ser aperfeiçoado por meio do sofrimento? E uma resposta simples para essa pergunta é que o fato de que Jesus se tornou homem, o fato de que Jesus sofreu, o habilitou a ser o nosso representante no santuário celestial. Ele entende as nossas dores, ele sabe de todos os sofrimentos que existem nesse mundo. Ele sofreu o sofrimento da maneira mais intensa que alguém pode sofrer. Então, Jesus desenvolveu uma empatia que, de outro modo, ele não teria. Então, quando Jesus veio a este mundo, se torna homem e sofre, o texto de Hebreus, lá no capítulo 5, diz que ele é capaz de socorrer aqueles que são tentados, aqueles que sofrem. Então, eu acredito que, quando nós sofremos, a gente não pode dizer que esse é o propósito de Deus. Nem sempre a gente pode dizer que a pessoa está sofrendo porque é o propósito de Deus. Mas uma vez que a pessoa sofre, Deus sabe usar as circunstâncias e fazer com que as circunstâncias promovam crescimento. Por exemplo, José. A história de José é muito interessante. Ellen White comenta que quando José estava caminhando naquela caravana de ismaelitas, ele aprendeu em poucas horas o que uma vida inteira na casa de seu pai não teria ensinado. E quando José chega ao Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele vai para a prisão. Ellen White também comenta que ali na prisão, José aprendeu lições que o habilitariam a ser um governador, um líder empático. Isso é muito interessante. Então, nem sempre a gente sofre porque Deus está conduzindo o nosso caminho dessa forma. Mas quando nós sofremos, Deus sabe usar as circunstâncias para trazer bem, apesar do mal que existe no mundo. Então, quando nós sofremos, Deus sabe utilizar essas circunstâncias para nos ajudar a amadurecer, para fortalecer a nossa fé, para aumentar a nossa utilidade em seu serviço. Perfeito, pastor Edenilton. É possível que algumas pessoas que nos acompanharam ao longo dessa semana ou que estejam assistindo o programa de hoje estejam passando por alguma situação de sofrimento, não é? Alguma prova difícil na vida, e eu tenho certeza que a sua mensagem trouxe alívio, consolo para essas pessoas, esperança, né? Então a gente agradece muitíssimo aqui pela sua participação, que Deus te abençoe no trabalho de ensino, na obra de ensino aí no seminário, e a gente aproveita para transmitir também um forte abraço para toda a equipe aí do seminário e para todo o pessoal do UniAN, não é? Ok, para mim foi uma alegria muito grande poder participar aqui com vocês e, logicamente, a palavra de Deus traz para nós uma mensagem de segurança, uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. Se a gente não se apegar à palavra de Deus, a gente vai sofrer muito mais, a gente vai ter muito mais dificuldade para atravessar pelas tempestades da vida. Então a palavra de Deus é uma palavra de segurança para nós e uma palavra de esperança. Amém. Muito obrigado, um forte abraço. Estamos chegando ao final desse programa especial em que estudamos com profundidade a palavra de Deus e descobrimos o amor de Deus e o motivo do sofrimento e, o melhor de tudo, que esse sofrimento um dia vai acabar e vai ser em breve. Bom, você sabe que no final do programa é o momento da gente cumprir a nossa promessa, né? Eu disse que haveria um cupom de descontos para você que deseja adquirir o comentário bíblico Andrews, que nós já temos 2 volumes. O primeiro, que é a primeira seção do Antigo Testamento, e o volume 3, né? Que é a primeira seção do Novo Testamento. Então, se você deseja adquirir esses materiais com desconto especial, aproveita agora e já entra em cpb.com.br com o cupom especial que você garantiu porque assistiu até o final a esse programa, e você vai ter a oportunidade de adquirir
com um desconto muito legal esses materiais que certamente vão abençoar a sua vida, vão aprimorar seu estudo da Palavra de Deus e vão tornar você um pregador ainda mais eficaz para expor a bênção de Deus às pessoas. Muito bom, pastor Vinícius. Lembrando que o pessoal precisa aproveitar esse cupom de desconto que é válido só para hoje. Então, fique atento. Até a meia-noite você pode utilizar esse cupom. E eu não posso deixar de mencionar, pastor Vinícius, também um outro material muito importante que a gente já apresentou aqui, mas que vale a pena a gente reforçar. O livro Jesus, o Melhor Presente. É uma seleção muito especial, muito criteriosa dos principais capítulos do livro O Desejado de Todas as Nações, que é a obra mais magnífica, grandiosa, belíssima sobre a vida de Jesus. E é um presente muito especial, propício para uma época como a época do Natal. A gente está se aproximando, então, já pensou? Você poder presentear um amigo, um familiar com um livro tão especial quanto esse, né? Que bênção a gente poder contar com um material como esse. Pastor Vinícius, estamos chegando ao final de mais um programa e amanhã nós teremos na penúltima transmissão da Semana do Espírito de Profecia, mais um tema importantíssimo, fundamental. A pergunta que será respondida é: o ser humano é imortal? Poderá se tornar imortal? O que a Bíblia diz a respeito dessa temática? Então, fica o convite para que você acompanhe a partir das 8 da noite a nossa transmissão. Um forte abraço e a gente espera encontrar você amanhã. Deus abençoe você e sua família. Um abração. Até amanhã.